Depois de todos os acontecimentos na vila, Boruto e Kawaki decidem se unir por algo maior. No entanto, os desafios que estão por vir serão ainda mais complicados. A união de seus poderes traz confiança a todos, mas parece que nem mesmo isso será suficiente para acabar com as ameaças no mundo ninja. Sabendo disso, quais serão os próximos passos de Konoha para eliminar os Shinju? Vem descobrir tudo isso no capítulo 16. O capítulo começa com Boruto e Kashin Koji em seu treinamento. Koji explica a Boruto sobre seu ninjutsu de espaço-tempo, uma das habilidades fundamentais do Otsutsuki, que permitia o deslocamento instantâneo do usuário ou até mesmo de terceiros. Ele diz que Boruto manifestou esse poder muitas vezes no passado, mas todas haviam sido manifestações acidentais, ocorrendo apenas em situações específicas. Porém, 6 anos depois, ele seria capaz de controlar aquele poder. Koji explica que Boruto marcaria seu próprio chakra em objetos de metal, e ao detectá-los, ele poderia se deslocar livremente, elevando a habilidade do Otsutsuki ao nível de ninjutsu. Esse será o jutsu do Deus Voador do Trovão. Finaliza. Boruto fica chocado com aquilo, e Koji continua, dizendo que Boruto havia nomeado o jutsu em inspiração ao jutsu dominado por Minato Namikaze, seu avô, mas mesmo com nome igual, era um jutsu completamente diferente. Ele explica que, enquanto Boruto buscava uma maneira de dominar o ninjutsu de espaço-tempo, ele acabou elaborando de sua própria maneira um jutsu que era praticamente uma imitação do Hiraishin. Boruto, ainda mais confuso, se pergunta se ele realmente havia feito aquilo, e se ele seria um gênio, enfatizando que agora se sentia ainda mais pressionado. Koji continua. Ele diz que o veículo mais adequado para a marcação do chakra era o metal, e que após muitas tentativas e erros, essa havia sido a melhor solução que Boruto encontrou. Olhando para a espada de seu mestre, Sasuke, Boruto se pergunta se até ela serviria como veículo de deslocamento, e Koji responde que sim. Assim como shurikens e kunais, qualquer coisa de metal serviria como um veículo para se deslocar. E se eles estiverem dentro do campo de visão de Boruto, o deslocamento seria ainda mais fácil e preciso. Boruto conclui então que seria difícil voar para longe com aquela técnica, e Koji dá um exemplo. Se Boruto jogasse duas shurikens bem distantes, uma ao norte e outra ao sul, ele conseguiria sentir o chakra e tentaria se deslocar, mas nesse caso, ele não saberia se chegaria ao norte ou ao sul. Ele diz que, se o veículo fosse um só, não haveria aquele problema, mas daquele jeito, não seria possível aproveitar todo o poder daquele jutsu. E foi aí que você teve a ideia de usar símbolos, diz Koji. Ele explica que usando veículos metálicos com diferentes formas e imaginando esses símbolos, Boruto conseguiu se deslocar precisamente para onde queria, mesmo que estivessem fora de seu alcance. Boruto diz que havia entendido e conclui que, para voar para longe, precisaria preparar metais com diferentes formas. Koji diz que era exatamente isso. No entanto, para deslocamentos fora do campo de visão, era necessária uma concentração ainda maior. Ele diz a Boruto que o conhecimento e a teoria que seu eu do futuro levaria anos para construir, ele obteve em alguns minutos. Porém, conhecimento, no fim das contas, não passava de conhecimento, e que para realmente dominar aquelas técnicas, era indispensável um treinamento fora do comum. Boruto então usa a técnica com facilidade, espantando Koji, enquanto explicava que seguiria em frente sem medo, pois ainda havia muita coisa que ele precisava aprender. Vemos então Boruto e Koji em outro momento. Boruto pergunta se já que Koji conseguia ver tanto futuros bons quanto ruins, não seria mais fácil contar a todos e fazer com que colaborassem para seguir em direção a futuro bom? Koji explica que aquilo era irônico, mas quanto mais pessoas soubessem do futuro, mais ele mudaria. Quando uma pessoa sabe o futuro, ela não pode mais agir como se não soubesse. Como resultado, o futuro se ramifica de maneira complicada e fica ainda mais difícil de prever. Ele continua dizendo que chegaria um momento em que a vantagem de prever o futuro perderia completamente seu sentido, e que saber o futuro não era algo bom nem ruim. Ele diz que quanto mais se sabe sobre os diferentes futuros, mais se desvia dos trilhos que se chamam de destino, se tornando uma existência divergente, que desestabiliza o futuro, uma singularidade. Koji diz que, para avançar na direção de um futuro bom, era melhor que poucas pessoas soubessem sobre ele, e que seu dever como singularidades do destino era dar apoio pelas sombras para o caminho de um futuro bom. Boruto então se pergunta, nosso? Koji então finaliza, dizendo que assim como ele, Boruto também era uma singularidade do destino. Além disso, seu doutarde, Eida, que também estava observando toda essa conversa, também seria. Vemos então Eida, Sarada e Sumire. Elas se perguntam se Eida havia descoberto algo, mas ela diz que Boruto-kun não falava muito, e que parecia ter seus motivos para isso. Acho que ele está se esforçando para que vocês não sejam afetadas por danos desnecessários. Sarada se demonstra preocupada com Boruto, dizendo que ele sempre carregava todo o fardo sozinho, e além disso, mesmo que estejam enfrentando um inimigo em comum, a
a vila ainda assim o via como um inimigo, concluindo que elas precisavam ajudá-lo, mesmo que fosse só as três, e se perguntando onde Boruto estava naquele exato momento. Sumire então a interrompe, dizendo que Boruto-kun provavelmente não queria que ela soubesse daquilo, pois mesmo elas estando apoiando ele abertamente, não sabiam quase nenhuma informação sobre ele, e conclui que, provavelmente, era exatamente por elas não saberem que estavam vivendo livres assim na vila. Por isso, elas não deveriam persegui-lo naquele momento. Sarada contesta, dizendo que se as coisas tivessem dado errado, Boruto poderia ter morrido. Sumire responde que aquilo podia ter acontecido exatamente porque elas estavam lá, e pede para Sarada pensar um pouco nos sentimentos de Boruto. Sarada, confusa, se pergunta por que Sumire estava agindo daquele jeito, e ela continua, perguntando se Sarada realmente achava que Boruto estava fazendo aquilo porque ele queria, explicando que haviam coisas que, mesmo que quisesse falar com elas, ele não podia, e pedindo para Sarada pensar um pouco sobre a dor de Boruto, mas não só a dele, como também os sentimentos dela própria. Ela conclui que Sarada sabia que ela gostava do Boruto, mas mesmo assim, ela se jogou nele na frente dela. Ela diz que entendia um pouco os sentimentos de Sarada, e que era compreensível que ela ficasse daquele jeito naquela situação, mas se pergunta se Sarada havia pensado ao menos um pouco em seus sentimentos, e em como ela se sentia sobre aquilo. Eida, em seus pensamentos, diz que o clima estava bem tenso, e que aquilo era tão desconfortável que ela não conseguia se mexer nem mesmo um milímetro sequer, mas mesmo assim, era muito divertido ver aquilo. Sumire, arrependida, pede desculpas a Sarada e se pergunta por que estava falando aquelas coisas, concluindo que aquele não era o momento para dizer coisas assim. Ela então sai correndo, e Sarada grita por ela, que se pergunta até quando os outros a chamariam de representante. Sarada se mostra preocupada com ela, até que do nada, Eida recebe uma comunicação mental de Shikamaru, que diz a ela que eles precisavam conversar. Vemos então o conselho de Konoha conversando com o senhor feudal do País do Fogo. Ele pergunta o que estava acontecendo em Konoha, e quantas vezes Boruto já não havia entrado e saído da vila livremente. E quando finalmente o capturam, deixam ele escapar daquele jeito. Eles pedem desculpas, mas o senhor feudal enfatiza para eles capturarem e matarem Boruto o mais rápido possível, senão alguém seria responsabilizado por isso. Homura diz para ele ficar tranquilo, pois eles resolveriam aquilo de acordo com a sua vontade. A cena corta para Ida Shikamaru. Ele diz que preferia evitar um encontro direto para conversar, pois sua cabeça ficava lenta quando olhava para ela, mas ela conclui que ele não queria que o time sensorial escutasse sua conversa, e diz que achava muito fofo e amava quando ele ficava confuso daquele jeito. Ele ignora Eida e pergunta qual era a situação da Vila da Areia. Eida explica que, infelizmente, Shikamaru havia acertado. Um novo Shinju havia nascido. Seu nome era Ryu, e seu modelo era Shinki, assim como seu alvo era Gaara, o quinto Kazekage. Shikamaru se mostra preocupado, mas Eida explica que, atualmente, ele estava protegido por um selo. Porém, Ryu podia desfazer esse selo facilmente. Afinal de contas, aquele era um jutsu originalmente dele. Shikamaru conclui que, se eles não derrotassem Ryu, Gaara estaria em perigo, e diz que designaria urgentemente uma missão para irem à Vila Oculta da Areia. Para concluir, Eida revela que as imagens que viu não eram em tempo real, mas sim de horas atrás. Ela explica que havia algo problemático entre o Shinju, e quando ela os observava com seu Sharingan, ele a olhava de volta. Shikamaru fica em dúvida se aquilo era realmente possível, mas Eida admite que ainda não sabia o que aquilo significava, ou até mesmo o que ele poderia fazer se ela continuasse observando. Ela então pede desculpas, explicando que por aquele motivo não poderia monitorá-los em tempo real. Shikamaru, compreensivo, pede que ela o avise caso consiga qualquer informação, mesmo que fosse só um registro do passado. Antes de sair, Eida comenta sobre Boruto, perguntando se Shikamaru havia realmente conduzido tudo aquilo, usando Mitsuki para que Boruto escapasse. Shikamaru tenta desviar, mas Eida o tranquiliza, dizendo que não denunciaria ele, pois isso seria ruim para ela também. Além disso, ela afirma que acima de tudo, não quer prejudicar Boruto. Shikamaru fica confuso, mas Eida pede para ele esquecer aquilo, dizendo que estava apenas falando sozinha. Ela continua, mencionando que Kawaki também havia concordado em cooperar com Boruto por enquanto, e que era melhor ele não atrapalhá-los. Shikamaru então pergunta se Eida já havia visto o colaborador misterioso de Boruto. Ele diz que já havia falado com essa pessoa antes, e que ele havia se apresentado na forma de um sapo. Ele então pergunta a Eida, Kashinkode, é ele, não é? Quando de repente, um sapo sai do cabelo de Eida e confirma que Shikamaru era bem inteligente. O sapo revela que dirá apenas duas coisas, sem aceitar quaisquer perguntas. Sarutobi Konohamaru, Uchiha Sarada e Mitsuki. Envia esses três para o País do Vento, diz o sapo. Ele acrescenta que Matsuri e Ryu poderiam aparecer naquele local, ou até mesmo os dois juntos, e pede para Shikamaru avisar os ninjas para colaborarem com os Shinobi da Areia, para derrotar os dois Shinju. Shikamaru, completamente confuso, se pergunta o
que estava acontecendo e diz que ele precisava de pelo menos uma justificativa convincente, mas o sapo enfatiza que ele não responderia a perguntas e que se os ninjas não aceitassem, então ele mesmo teria que pensar em uma justificativa. Para finalizar, ele diz para Shikamaru não deixar Himaori sair da Vila da Folha de jeito nenhum, pois Juro estava atrás dela e se Himaori saísse, acabaria chamando sua atenção, então ela morreria. Ele afirma que, felizmente, Juro respeitava muito a cultura de Konoha, por isso evitaria conflitos dentro da vila. Então, por enquanto, se Juro fosse visitar lugares como uma livraria, eles deviam tratá-lo como um cliente normal. Shikamaru fica em dúvida se o sapo realmente estava falando sério, mas ele continua, dizendo que Juro não era brincadeira e que se ele realmente ficasse sério, eles não teriam a mínima chance de vencê-lo. Ele finaliza, dizendo que eles precisavam derrotar seus aliados usando o mínimo de recursos possível, e se Juro aparecesse para ajudar, eles deviam fugir imediatamente. O sapo então pula do ombro de Eida e começa a ir embora, desejando boa sorte a todos. Shikamaru grita para que ele esperasse, e ele agradece Shikamaru por ter ajudado Boruto a escapar, dizendo que, mesmo sem garantias e contrariando tanto as regras da vila quanto seus próprios companheiros, Shikamaru seguiu seu coração e realizou tal feito. Ele diz que não forçaria Shikamaru a nada, mas pede para ele apenas continuar seguindo seu coração, pelo bem de um futuro onde todos saiam vitoriosos. Terminando de falar, ele vai embora dali. Shikamaru, cansado, acende um cigarro e diz que aquilo era um saco. Vemos então Sumire chorando em um canto, sozinha, e se perguntando por que havia feito tudo aquilo. A cena corta para Konohamaru, Sarada e Mitsuki, que estão no país do vento. Mitsuki pergunta a Sarada se estava tudo bem, pois ela parecia estranha, mas Sarada afirma que sim, e que aquilo não era nada. Konohamaru pede para que eles não se distraíssem, senão os shinobi da areia iriam rir deles. De repente, alguém chama Konohamaru de uma montanha acima deles. Ele olha para cima e percebe que aqueles eram Yodo e Araya. Eles dão boas-vindas e agradecem pela cooperação. Vemos então os 5 montando o plano. Mitsuki pergunta a Konohamaru de onde Shikamaru havia obtido todas aquelas informações, e ele responde que não sabia, mas que a fonte parecia confiável, embora ainda estivesse cético com aquilo. Yodo puxa a conversa com Sarada, comentando que ela estava bem diferente, perguntando se havia mudado por causa de um homem. Sarada responde que não era nada disso, e Yodo então diz que tanto fazia. Konohamaru então avista o Shinju e se pergunta o que era aquele sapo que eles estavam observando. Ele então percebe, merda, eles estão em 2 mesmo. O capítulo se encerra com Ryo e Matsuri observando o sapo, concluindo que ele era uma pista importante para os levar até Boruto. Mas e aí, o que você achou desse capítulo? Boruto TBV tá deixando tudo mais intenso e preparando o terreno para algo grande, não acham? Quero saber suas opiniões e teorias, então não se esqueçam de comentar aí embaixo. Será que a Sumire pode voltar a ser uma vilã assim como ela era no começo de Boruto? O que vocês acham? Ah, e se você ainda não tem os mangás de Boruto ou quer comprar outros itens de anime, dá uma olhada no meu link da Amazon na descrição. Comprando por lá, você ajuda o canal e ainda garante produtos incríveis. E tem mais, você também pode experimentar o teste grátis do Amazon Prime por 30 dias. Com ele, você ganha frete grátis em milhões de produtos, acesso ao Prime Video com vários animes e séries incríveis, além de músicas e livros digitais. Aproveita essa chance, hein, porque vale muito a pena. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos resumos e análises de Boruto TBV. Compartilha com seus amigos que também estão acompanhando a série, e bora crescer essa comunidade juntos. Foi isso, pessoal. Falou!